Irmãos, eu estava falando ali com o Max em breve, assim, né? Nós já vamos ler a palavra. Eu nem precisava pregar, irmãos. Não é nem pregar, né? Eu falo assim que não é pregar, é uma meditação. Porque assim, tudo que foi falado foi tudo que Deus botou no meu coração. Então, assim, foi confirmação do Espírito Santo e eu tenho certeza que se eu deixar de falar alguma coisa nessa manhã, com certeza já foi falado. Glória a Deus. Vocês vão lembrar, porque ele fará nos lembrar de todas as coisas. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, tá? Eu marquei assim mais ou menos até onde a gente vai ler, mas eu vou deixar o Espírito Santo guiar a gente, amém? Podemos? Amém. Amém. O título está aqui, né? O caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo todas as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. Só pelo capítulo os irmãos já tiraram, né? Foi tudo que foi dito, né? Hoje, eu sabia que hoje o estudo da IBD seria aí, né, o tópico 10, o A Deus toda a glória, mas assim, não tive a dimensão, né, do que realmente a gente ia chegar. E assim, se eu posso ter posto assim um título nessa breve meditação, espero que seja breve mesmo, eu coloquei a simplicidade do Evangelho, né, nesse título. Eu fiquei, quando o Carlos falou comigo, né, eu não posso deixar de comentar, eu falei para ele, olha, eu já estou, só de você estar falando comigo. A minha barriga já está doendo, eu estou suando nas mãos, está me dando um calor. Aí ele, não, meu irmão, mas isso é bom, porque isso é o que a irmã está na dependência de Deus. Sim. Então, irmãos, aconteceram muitas coisas durante essa semana, né? Que a gente não vai se ater a isso, né? De um cantor aí, famosíssimo, né? Que trouxe tantas questões essa semana, complicando tanto a palavra de Deus. Né? E aí, essa semana também nós tivemos um vídeo do pastoral, né, que fala, até botei aqui para mim não esquecer, os seminários não irão me ensinar o mais importante. Né? Então eu penso que todos nós vimos
E aí Deus foi confirmando no meu coração, era uma palavra assim que eu já tinha meio que estava sendo stand-by, mas eu não sabia, porque na realidade era naquele outro domingo que eu iria falar dela. Mas aí Deus mudou tudo, né? E aí essa semana aconteceu tudo isso. Então, irmãos, eu coloquei assim, né? Eu fiz algumas anotações, e eu coloquei assim, a definição de simplicidade não é a ausência de excelência. Gostar de coisa ruim é a beleza em si mesmo. Então, eu levei assim para a natureza, né? Para a natureza de Deus. Quando a gente olha a natureza, a gente vê uma coisa assim perfeita, né? A gente nem precisa colocar e nem tirar nada dela. Porque se a gente colocar, a gente vai terminar mexendo. E se a gente tirar, a gente também termina mexendo, né? É como uma rosa, é como uma flor, que a gente pega, se a gente tirar uma pétala daquela rosa, daquela flor, né, já não vai ter mais a simplicidade, uma beleza na simplicidade dela. Né? Então, assim, eu levei muito para esse lado. E aí, irmãos, eu levei para o lado da pregação de Jesus, né? Quando Jesus começou o ministério dele a falar. E o mais interessante de tudo isso é que ele, a primeira vez ele foi, sim, ele estava numa sinagoga, mas penso eu que estava ali mais simples, mais pessoas do meio do povo do que os sábios, né? E aí eu gostaria que vocês abrissem lá em Lucas 4, né, também. Eu peguei o celular, mas não adianta. Na hora que eu vou procurar alguma coisa, mesmo sendo mais dificultoso, eu termino pegando a Bíblia. Eu tenho aqui, né, mesmo. Eu me encontro mais. E aí, em Lucas 4, está dizendo assim, que depois da tentação de Jesus, se vocês verem, aí lá no 16 está falando assim, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Aí, vamos ler um pouco. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, os irmãos nós falamos, né? Por isso que eu estou falando com os irmãos. Foi falado Isaías nessa manhã e muito. Foi lido o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Quando eles falaram não é esse o filho de José, penso eu que eles disseram, né, como a gente já ouviu outras vezes, esse é o filho do carpinteiro. Quem é o carpinteiro, né, aqui? Não é ninguém, né? Ele faz móveis, vai ver que tinha um trabalho duro para pegar aquela matéria-prima, né, para fazer algum móvel que encomendava. Então, assim, eles se maravilharam. Mas a grande questão é, por que eles se maravilharam com a palavra de Jesus? Porque Jesus, irmãos, quando ele falava, eu fiz uma anotação sobre isso, né? O caráter da pregação de Jesus. A pregação de Jesus era simples, mas carregada de sentido. Trazia para o povo uma grande expectativa. Deus estava julgando Israel. E esse julgamento era feito com misericórdia. Não era igual dos escribas e dos fariseus, né? Eles tinham a palavra, né? Eles falavam nas sinagogas, falavam muitas coisas, mas havia um peso. Aí não havia uma simplicidade. E a palavra de Deus, ela é simples em tudo para a nossa vida. Ela nos aponta o que nós devemos fazer, como devemos fazer, e ela não complica nada. Por sinal,
o irmão Reginaldo até falou isso aqui um pouco, eu fiquei atenta, ela descomplica, né, aquilo que está complicado. Tanto que ele falou, há tantas pessoas ali, Jesus, com essa pregação dele, tão incisiva, mas tão cheia de graça e de misericórdia, que quantos não mudaram a direção da vida? Né? Quantos estavam ali numa situação complicada, possa-se dizer, e foram para a simplicidade? Aí eu vi alguma coisa também esses dias falando de Mateus. Foi assim tão simples também, né? Mateus estava na coleteria, né? E Jesus olhou para ele e disse o quê? Segue-me. Jesus não chegou lá falando para Mateus, olha, eu estava te olhando, vi que você aí, né, é um cara assim que tem todo um jeito, um cara que tem uma sabedoria, sabe escrever, não. Jesus simplesmente olhou para ele e disse, segue. Então Jesus, ele tem essa maneira de falar com todos nós. Tanto que todos nós aqui viemos de muitas complicações e Deus simplificou na nossa vida muita coisa. Né? Graças a Deus por isso. Né? Ele nos trouxe sobriedade. Então, assim, e na vida cristã, ser simples como Jesus não significa que precisamos mostrar simplicidade no modo de vestir, falar, comer ou andar. Mas, meus irmãos, se formos simples, a gente vai ter aquilo dentro de nós enraizado e nós vamos saber como andar, comer, falar e vestir. Vai muito além disso. Ser simples como Jesus está mais relacionado com o coração, o irmão Carlos falou isso no final, do que com o nosso exterior, com o nosso externo. Né? Então, assim, está muito mais atrelado no que está dentro do nosso coração, do que nós fomos alcançados por Jesus nessa simplicidade, do que no nosso exterior. Certo de que as nossas ações, como as de Jesus, vão testificar dessa palavra que existe dentro de nós. Porque o que fez ser poderoso e ser simples a pregação de Jesus foi porque eles não tinham nada que falar de Jesus. Porque eles olharam para a vida de Jesus e viam que as ações de Jesus condiziam com tudo que ele falava. Ele falava de perdão e ele era o primeiro a perdoar. Ele falava de misericórdia, ele era o primeiro a ser misericordioso. Então, meus irmãos, a nossa vida e as nossas atitudes refletem como a gente tem recebido essa palavra. Estamos numa caminhada. Precisamos ainda mudar muita coisa. Eu digo isso por mim. Eu sempre falo isso para os irmãos. Mas a palavra, e se a gente não complicar ela, a gente vai conseguir absorver tudo que nós precisamos dela para essa mudança, para essa transformação. E vamos ser simples como Jesus. E foi falado de humildade. Uma das características da simplicidade é a humildade. Jamais uma pessoa simples vai ser arrogante, altiva, porque isso aí é a falsa humildade. Foi falado isso hoje também. A característica da simplicidade na vida de um ser humano é a humildade. Porque só no abrir da boca, e eu ainda vou falar mais uma coisa, a pessoa pode se esconder só por um tempo. Depois ela não consegue mais. Porque o que está dentro vai vir para fora. Se ela é arrogante e ela está transparecendo uma falsa humildade, uma hora vai vir para fora. Numa atitude, numa palavra. E aí você vai... Né? Então, meus irmãos, nós precisamos que a palavra de Deus, como foi falado aqui no domingo que eu mostrei para o Carlos, nós precisamos ruminar a palavra de Deus como um animal faz, ruminando aquele mato, aquela comida na boca, é porque ele está para tirar toda a seiva que ele precisa, o nutriente para ele se fortalecer. E nós precisamos disso. A palavra para nós ela tem que ser assim. O pastor Lano falou sobre isso, sobre ruminar no vídeo. Né? E eu gravei isso, botei no meu coração. Então, assim,
a simplicidade nas nossas vidas, porque isso é uma característica de um discípulo de Cristo. Nesse vídeo que o pastor Alan fez aí para os seminários, né, não vou ensinar, ele falou, o que realmente a gente precisa, ele disse que quando ele escolhe, né, na direção de Deus, não é ele, na direção de Deus, do Espírito Santo. Quando ele olha um homem para ele estar à frente de uma congregação, de um projeto, ele analisa a primeira coisa nesse homem, se ele é humilde. Ele falou isso no vídeo. Se ele é humilde. Então, meus irmãos, a nossa característica é essa. Não adianta a gente se passar por uma coisa que dentro do nosso coração de fato não é. Aí eu queria dar um exemplo para os irmãos da minha vida do Max. Os irmãos sabem que nós fomos lá para aquele apartamento, né, em Cosmos, e aí nós estamos aqui de volta, né, por vários motivos, como vocês sabem. E aí eu comentei com o Max essa semana e disse assim, Max, como que é as coisas, né? A gente, de fato, a nossa vida tem sentido porque Jesus está. Não interessa se a gente está em grandes palácios ou se a gente está numa casa mais humilde. Tem sentido porque Jesus está com a gente. E veio também outra coisa na minha mente. Nós conseguimos passar, foi dito hoje, qualquer situação se Jesus estiver conosco. Nem o que é demais vai sobressair no nosso coração. E, como diz a palavra, nem o que é de menos vai fazer com que a gente se queixe com Deus. Fale de Deus. A gente vai entender que há momentos de Deus nas nossas vidas. Momentos de exaltação e momentos de humilhação. Porque isso faz parte também. Não é como se diz aí fora, né? Complicando as coisas, como eu estou querendo dizer. Que a vida da gente só é vitória. Não, a vida da gente não é só vitória. Né? A vida da gente tem muitas derrotas. Quantas vezes a gente já saiu de certas situações dizendo, Senhor, como é que se diz assim? Eu não pereci porque o Senhor não deixou. Quantos de nós já passamos por essas situações? E não é, eu não estou falando de situações financeiras não, tá, irmãos? Eu estou falando de todo tipo de situação. Uma situação que mexe no íntimo do teu coração sentimental, né? Um relacionamento que acabou, um filho que se foi, né? Tantas situações, mas assim, o Senhor nos mostra que com Ele a gente consegue superar tudo. Nada demais na nossa vida, nada sobressai na nossa vida. Né? E aí, meus irmãos, né, eu estava também falando com os irmãos da pregação de Jesus. E Jesus, na comunicação dele, né, ele falava com autoridade, de forma convincente, e não era pelo medo. Quando Jesus falava, ele falava de maneira que as pessoas eram tocadas. A bondade dele era de uma tal maneira conosco que nós nos arrependíamos, né? Foi assim conosco, né? Ele não falava de forma para nos trazer para ele com medo, como era o caso dos escribas e dos fariseus. Um peso, que como foi dito aqui, eles eram guias cegos. E eles não entravam e não deixavam também ninguém entrar. Está lá na palavra. E Jesus não fez isso, não. Jesus, ele pregava com autoridade, com misericórdia, com graça, e dizia, agora vem, eu vou junto com você. A gente vai conseguir passar, porque eu estou com vocês. Né? A mensagem dele, né, era uma mensagem bela em si mesmo e que tem poder, que não precisava tirar nem pôr. É a mensagem. E qual é essa mensagem? Nada mais do que Jesus. Ele é a mensagem. Foi dito isso aqui. Ele é a mensagem. A gente não precisa vir aqui como muitos estão fazendo, né? Até como eu falei para vocês desse cantor, que em vez dele ir para a simplicidade da palavra,
Ele foi complicar mais a palavra. Ele foi levantar uma questão que a gente, o pouco conhecimento que qualquer um possa ter da Bíblia, sabe que é bíblico. Sabe que aquele louvor é bíblico, que aquele louvor aí coloca, vem trazer para Jesus questões mundanas, questões de racismo, de bandeiras, né, na realidade. Levantando bandeiras. Se a única bandeira que nós temos que levantar é a de Cristo, nem mais uma. Né? E a gente não precisa inventar nada na palavra. Eu acho que a mensagem de Jesus, assim, do nascimento, da vida de Jesus, da morte, da ressurreição, qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, compreende. É impossível não entender, porque não há complicação. É mais claro do que uma água de um riacho limpo. Né? E Jesus fala perfeitamente sobre um arrependimento. E foi falado isso hoje pelo irmão Reginaldo também. Porque lá no fundo do nosso coração, a gente podia se entregar às paixões mesmo. Viver, se não tem um depois, se não tem nada, vamos viver. Mas não é assim que a gente faz. Né? As pessoas ficam com medo. Né? Eu vejo pessoas que bebem além e ficam com medo de uma parada cardíaca, né? De alguma situação, uma pessoa que se droga lá no fundo ela tem um medo dentro do coração dela de morrer. E não podia ser assim, né? Mas enfim, e meus irmãos, Jesus, a palavra de Deus de fato é para os simples. A gente tem exemplos como João Batista, que era tido até como um louco, né? Porque ele se vestia com pele de ovelha, de pele, me ajude, pele de camelo, né? Comia mel silvestre, né? Gafanhoto. Então, assim, como associar uma palavra, né, a isso? Né? Associar isso, que eu digo assim, aquela maneira de viver. Mas quando ele falava, ele tinha o quê? Também autoridade. Ele apontava o caminho. Por quê? Porque ele vivia aquilo. E a gente só vai fazer valer a palavra de Deus em nós se a gente viver. Se a gente conseguir viver, não complicando, não fazendo, não botando peso para ninguém, porque a palavra de Deus ela não é pesada, está falando, ela é leve. Né? E ele vai se manifestar para aqueles que são humildes, que são mansos, tem isso também. Né? A manifestação para a vida de Moisés foi uma coisa linda, maravilhosa. Né, que só ele vivenciou aqui nessa terra. Né, vivenciou de subir naquele monte, falar face a face com Deus. Será que se ele fosse arrogante, Deus teria se manifestado ali? Não. E eu penso, meus irmãos, que dentro do coração de cada um de nós aqui, Deus ele tem visto isso. Que mesmo com a nossa carnalidade, posso dizer assim, há algo dentro de nós que quer mais de Deus, né? Que quer esse Senhor, que quer essa simplicidade. Né? E Deus nos convoca a simplicidade do Evangelho, a vivência pura, pacífica e agradável da sua palavra. Portanto, precisamos descomplicar. Né? Nós que costumamos colocar barreiras e impor cargas pesadas e desnecessárias sobre nós e os outros. Né? A poder, a simples história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Não vamos complicar as coisas, não vamos acrescentar e nem inventar, nem tirar e muito menos, né, justificar. Foi dito também hoje, a gente não precisa justificar a palavra de Deus. Você vai falar e vai deixar que o Espírito Santo de Deus haja. Né? Porque nós queremos fazer o que só Deus pode fazer. Né? Ainda hoje a palavra de Deus continua fascinante, é cativante em nossos dias. Hoje os ensinos de Jesus estão registrados na Bíblia. A nosso dispor, precisamos conhecer a Bíblia para aprender mais de Jesus. Né? E o que temos aprendido? Lá em Mateus 11, 29, né?
está dito assim. Os irmãos, se quiserem abrir, mas não precisa. 11:29 está dizendo assim, eu vou ler do 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Né? A simplicidade, a ausência da complicação, né? É a qualidade do que é simples. Lá em 1 Pedro também, né, eu coloquei aqui, está dito assim. Em 1 Pedro 3, do 3 ao 5, está dito assim. Não seja, né, o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Né? Ele está falando aqui, né, a gente leva muito assim para as mulheres, mas ele está falando para a igreja dele, né, para a igreja do Senhor. Nós somos a Senhora, né? Nós somos a Senhora que ele fala. Então, muito mais do que a gente ter tantos adornos exteriores, muito mais aquilo que está dentro do nosso coração. Essa simplicidade, esse espírito manso, é isso que ele tem que estar adornado. Né? E eu também fiz um comentário assim, né? Lembrei também do novo pedido de oração daqui, de dia de quinta-feira, que o pastor Pedro colocou lá, é para permanecermos simples e cheios do Espírito Santo. Né? Ele sempre fala isso aqui. Irmãos, é uma característica nossa ser simples. Né? E quando a gente está falando assim, nossa, eu não estou falando só a nível Tijuca, eu estou falando a nível todas as congregações. Né? Eu vejo isso, a simplicidade, né, dos irmãos, né, aquela coisa que não quer ser mais do que ninguém, mais do que Deus até, que é como esses pregadores de hoje estão fazendo, que querem tirar toda a essência da palavra, né? Que querem fazer da palavra, trazer para eles, da maneira deles, a palavra de Deus que é pura, que é santa, que é simples, né? Que tem tudo para as nossas vidas. E o estilo de vida de Jesus, irmãos, né? Vamos abrir lá em João 8, né? Que está falando algumas características lá, e eu já vou finalizar também com isso. Né? Só para a gente fechar. Lá em João 8, ele está falando assim, 8 a partir do 28, tá? Perdão. E aquele 8:28, disse-lhe, pois, Jesus, quando, irmãos, não é isso, perdão. Oito, 28, é isso mesmo. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém. Esse era o estilo de vida de Jesus. Né? Ele não fazia nada de si mesmo. Ele fazia da parte de Deus, todas as atitudes, fazia a vontade de Deus. Ele seguia a palavra, né? Ele tinha uma vida que agradava a Deus. Né? Ele não fazia nada dele mesmo. Então, o nosso estilo de vida é esse. Se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que fazer tudo o que ele fez. Amém. Né? O Max sempre falava assim para mim, Valéria, se Jesus fez uma determinada coisa, a gente vai fazer pela palavra. Mas se ele não fez,
fez e a gente está vendo outras pessoas fazendo, a gente não vai fazer. Né? Que a gente vê tantos movimentos por aí, mas não é de Deus. Eles não seguem o que tem que seguir. Né? E seguir Jesus é imitar Jesus. Aí, irmãos, eu coloquei assim particularmente. Não é fácil seguir Jesus, mas ele nos aponta um caminho simples que torna possível, que nos torna possível. Né? Precisamos simplesmente obedecer a ele. Tá? E assim, irmãos, foi o que eu falei para os irmãos, tudo mais que eu falasse aqui foi dito, né? Só foi assim um cumprimento. De repente só complementei alguma coisa que foi dito na escola bíblica. Né? E eu gostaria de deixar isso para os irmãos, que nesse tempo que nós estamos, nós precisamos, como sempre o nosso pastoral fala, os nossos pastores também, a gente precisa dar o verdadeiro, através do Espírito Santo, o verdadeiro sentido que a palavra tem. E os irmãos não fiquem com medo de virem aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus é simples. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vai dar a cada um a medida, e eu tenho certeza que vocês vão falar aquilo que com certeza a gente vivencia um pouco de Deus e da palavra. Então não fiquem com medo, não temam. Né? Ele só quer pessoas dispostas, corações sinceros, humildes e desejosos por eles. Falhas temos, mas isso não nos impede de vir falar do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que esta palavra, Senhor, pura, sincera, simples, ela habite dentro do nosso coração. Senhor, que a gente não venha complicar como tantos homens que se acham muito, que se acham sábios demais, Senhor, que chegam a questionar a Tua palavra, porque a Tua palavra ela não é questionável, Senhor. A Tua palavra é a verdade que impera sobre esse mundo, porque nada mais é tão verdadeiro do que a Tua palavra, porque ela testifica da Tua vida, Jesus. E Tu és a verdade. É isso que está falando na Tua palavra. E como foi dito também, se a verdade, a verdadeira verdade que é o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E quando esses homens, Senhor, vêm falar, questionar a Tua palavra, isso só mostra que eles não foram libertos. Porque quando nós somos libertos da mentira, de todo o engano desse mundo, Senhor, os nossos olhos de fato se abrem para Ti. E nós conseguimos, através do Teu Espírito, olhar para o Senhor de maneira que Te agrada. De maneira certa, de maneira correta. Como Senhor e Salvador das nossas vidas. Onde nós nos submetemos. Onde mesmo em nossas falhas procuramos Te obedecer. Senhor, e Te pedimos, Senhor, sempre mesmo em meio às nossas falhas, que venhamos Te amar cada dia mais. Pai, abençoa a Tua igreja. A Tua igreja, a igreja do Senhor, nos guarda dos lobos. Nos guarda, Senhor amado, daqueles que querem se infiltrar, Senhor amado, para tirar Tuas ovelhas do Teu aprisco, Senhor. Através de uma palavra, Senhor amada, contaminada. Uma palavra que só é para o ego deles, Senhor. Só é para o bolso deles, na realidade. Senhor querido, guarda a Tua igreja. E a Tua igreja, Senhor amado, ela é que prevalece, não é as portas do inferno, não. É a Tua igreja. E como é dito tantas vezes, tantos anos, tantos séculos se passaram e a Tua igreja permanece de pé. Senhor, nos ajude. Estamos nesse último tempo. Não sei se nós somos essa última geração. Tu sabes, Senhor. Mas, Pai, que cada homem e cada mulher que se levante nesse tempo, Senhor, ame a Tua palavra, se interesse pela Tua palavra, Pai, rumine a Tua palavra, extraia dela
tudo que nós precisamos para nos mantermos de pé, Senhor. Nos ajuda. Essa é a oração que eu te faço nesta manhã. E te agradeço por mais esta oportunidade, Deus. Amém. E graças a Deus, Senhor.